Mais 2 projetos de lei de combate justamente ao crime organizado tramitam no Senado. Quem traz as informações é o repórter Bruno Pinheiro de Brasília. Parlamentares se articulam para fechar ainda mais, não é, Bruno, o cerco às facções criminosas, de olho nos líderes, mas também nos menores de idade que servem como iscas para o crime organizado. Não é isso, Bruno? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, com rigor, né? De forma rigorosa. O assunto é segurança pública aqui no Congresso Nacional. Ótima noite a você, viu, Tiago? E a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Conversei hoje um pouco mais cedo com a senadora Margarete Busetti, que é autora de um pacote de leis anticrime, na verdade, combatendo o crime organizado, e aqueles que são representantes, se tornam um líder de uma organização criminosa que possa ter o cumprimento de pelo menos 75% da sua pena em regime totalmente fechado, o que hoje não acontece. Às vezes acontece até de ser condenado inicialmente em regime totalmente aberto, e aí gera muita discussão, insegurança e violência também. Essa discussão chegou no Congresso Nacional, que tem a expectativa, o texto, inclusive, de que seja de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal sobre a fixação em relação ao cumprimento de pena em relação a esses representantes e líderes de facções criminosas. E os menores acabam sendo utilizados também como iniciante na carreira do crime. E, diante disso, acabam sendo detidos, apreendidos diversas vezes e sendo liberados. A expectativa é que essa internação do menor de idade seja por um tempo muito maior. Vamos ver. Fechado, exatamente. É isso que o PLP define. 75% da pena em regime fechado, né? Porque daí você dá um tratamento diferenciado para esse líder de facção. Se nós não fizermos alguma coisa agora, nós já estamos perdendo essa guerra. Nós já estamos perdendo ela. Ainda durante essa conversa com a senadora Margarete Busetti, ela reforçou que não é só muito importante, né? Não é só de relevância do Estado ficar acompanhando esse reeducando, quem leva para um sistema penitenciário, oferecer a segurança, mas também o cumprimento de pena. Então, que seja de responsabilidade de cada Estado e, no caso aqui também, do Distrito Federal. E agora sim, a gente vai ver então essa fala de como ficará, se caso aprovado no Congresso Nacional, a internação de menores de idade. Nós estamos mudando de 3 para 6 anos a internação dele. E a avaliação dele vai se dar no 3º ano, porque hoje a avaliação se dá no 6º mês. Com 6 meses ele pode ser avaliado. Se ele ficou bonzinho ali, ele pode ser solto e cooptado pelo crime novamente pelas organizações criminosas. Sinto que a legislação é um convite à criminalidade, à impunidade. Além disso, o pacote de leis de combate ao crime organizado também visa acabar com o regime semiaberto. Ou é aberto ou é fechado, não vai ter 50% aí. Então, esse é o entendimento da senadora. De acordo com ela, esse texto foi construído através de várias mãos de juristas, inclusive, e agora espera um direcionamento se será levado para a Comissão de Constituição e Justiça. Também, a partir de agora, é importante escolher o relator. A senadora reforça que também é importante ser um nome que tenha entendimento sobre as leis, sobre o jurídico, para tentar emplacar e articular o texto dentro do Congresso Nacional, na sequência ser também analisado lá na CCJ e no plenário do Senado e ir para a Câmara dos Deputados. No mês de março teve uma aprovação que foi o fim da saidinha. Agora está aqui no Palácio do Planalto aguardando qual será a decisão do governo Lula. Resumindo, segurança pública é o assunto do Congresso Nacional. Tiago. É uma tramitação ainda longa no Congresso, a gente continua acompanhando com o Bruno Pinheiro. Até mais tarde, Bruno.
Elson Kobayashi, então o Congresso Nacional se debruçando sobre uma espécie de pacote anticrime. A gente se lembra do pacote anticrime do agora senador Sérgio Moro, mas são inúmeros os pontos, alguns pontos polêmicos, como dobrar a pena para os menores que cometem crime. E será que isso tem chance de passar já na CCJ? Alguns pontos podem passar, outros não podem passar? Sempre que a gente tem esses projetos polêmicos, há uma expectativa de que um ponto aqui, outro ponto ali, alcance alguma resistência no âmbito do Congresso Nacional. O fato é que a gente está vivendo um período em que o clamor público pela segurança pública, de fato, tem impulsionado as pautas no Congresso, a exemplo da citada saidinha, o projeto de lei que extinguiu a saída temporária, que recentemente aprovado no âmbito do Congresso Nacional. E aí a gente vê que isso também gera uma oportunidade para os políticos, para os parlamentares, de colocarem pautas que de alguma maneira reflitam na população, pautas populares como essas que atendem nesse momento o clamor pela segurança pública. Alguns pontos certamente terão alguma dificuldade de constitucionalidade, como por exemplo dobrar a pena para menores. A gente precisa se lembrar que menores não têm pena, menores não cometem crimes porque eles são menores de idade, eles cometem atos infracionais, eles não são presos, eles são internados para medidas socioeducativas, enfim. É claro que, de alguma maneira, a gente poderia ter um mecanismo que colocasse mais punição, vamos dizer assim, para aqueles que cometem crimes mais graves, porque se alguém menor de idade mata o outro, ele fica só até determinado período lá internado e depois já está novamente na rua e mais do que isso, com ficha limpa, porque como não é crime, é ato infracional, não entra como um antecedente criminal. Então, de alguma maneira, a gente poderia elaborar alguma medida que pudesse inibir a prática de atos delituosos por menores de idade. Mas, claro que isso depende de um avançado estudo, participação da sociedade e de um longo processo legislativo.